da série Este Pensamento de Desistência Não É Seu. Hoje é o 6º vídeo. Eu trago mais um relato de uma pessoa que estava em um quadro depressivo, tendo este pensamento de desistência, e que conseguiu compreender que este pensamento violento de desistência não era dela, mas sim gerado pelo quadro depressivo, e que quando ela conseguiu trabalhar o que precisava de ser trabalhado, ela enfraqueceu o quadro depressivo, alterando, as percepções que ela tinha sobre si, sobre a vida, sobre vários níveis, da existência dela. Assim como vocês podem ver nos outros vídeos, nos outros relatos, onde as pessoas estavam tendo este tipo de pensamento intrusivo, em quadros depressivos que são diferentes, conseguiram compreender, tratar e enfraquecer o quadro depressivo. É importante ressaltar, mais uma vez, a depressão ela é causada por múltiplos fatores, desde o psicológico, social, biológico, e com isso se somatiza várias questões que a pessoa ela esteja passando e vira uma confusão muito grande para a própria pessoa compreender o que está acontecendo e tratar. No caso dessa pessoa, é um processo muito pesado, assim como outros, que eu já relatei, mas quando essa pessoa ela vem para o processo terapêutico, ela vem com uma demanda muito alta, porque era um quadro depressivo muito crítico de alguém que havia sofrido uma violência, um crime. Ela foi por um parente e, ao invés dela encontrar acolhimento, proteção, empatia, respeito, ela encontrou um movimento que favorecia aquela pessoa que praticou aquela violência e o crime contra ela. Então, instantaneamente, se instalou nela o sentimento de culpa. Ela se culpabilizava a todo momento. O que ela estava vivendo 24 horas era a culpa. E o nojo do próprio corpo, o nojo de si mesma. Ela não conseguia se conectar com nada na vida dela que não fosse aquilo. E aquilo foi gerando um quadro depressivo. E um quadro depressivo muito violento, porque ela tinha constantemente os pensamentos intrusivos de desistência e ela já havia atentado contra a própria vida. Uma ansiedade muito grande, que era gerada ali em crises que ela tinha súbitas. E quando ela vem com essa demanda, o processo dela, o quadro, requeria um atendimento da hipnoterapia. Ela precisava de acessar aquilo que havia acontecido para que houvesse a ressignificação e ela saísse daquela posição de refém. Porque ela estava refém de toda aquela violência que ela havia sofrido. Era como se constantemente ela estivesse vivendo aquilo ainda. E a gente precisava de transformar isso nela para que ela se empoderasse, para que ela pudesse alterar as percepções sobre si, sobre a vida e conseguir seguir, porque é um direito dela seguir. E quando ela vem para o processo, ela vem em um completo desleixo com o seu corpo de um modo geral. Não tinha os cuidados, não tinha ali o amor para consigo, porque uma pessoa que estava sentindo tudo aquilo que ela sentia, ela não conseguia entregar amor ao seu corpo, o cuidado, o carinho, o respeito. Então, era um atolamento em muita negatividade. Nós realizamos a hipnoterapia, foi extremamente profunda, porque ela foi revivendo tudo aquilo, mas como eu havia dito para ela, que também seria um dos processos mais libertadores, porque nos permitir a um processo terapêutico, falar sobre nós, enxergar aquilo que precisa de ser transformado, requer coragem. Às vezes as pessoas acham que quem faz terapia e se coloca ali dentro de um processo terapêutico está frágil. A própria pessoa, às vezes, por conta daquilo que escuta, acredita que ela está fragilizada, mas na realidade ela está movida por uma força e por uma coragem muito grande, porque o corajoso é aquele que vai com medo, é aquele que vai na insegurança, é aquele que quer resolver. Precisa-se de coragem. E naquele momento ali, tudo foi se transformando. Aquela pessoa que não estava com expectativa de nada, que queria desistir porque estava tendo constantemente esse pensamento de desistência, que já havia atentado contra a própria existência. Ela começou a ver inúmeras possibilidades. Ela se transformou. O corpo se transformou. O corpo começou a ter luz, começou a ter brilho, começou a ter cor. Ela voltou a sorrir. E eu pude ver isso acontecer como terapeuta. E é um grande presente isso. É uma honra poder ver uma pessoa que estava naquele estado, como ela estava, conseguir dar uma nova resposta. É um direito dela. E ela conseguiu, então, enfraquecer o quadro depressivo.
era uma pessoa que já tomava medicação, mas os medicamentos não estavam fazendo o efeito que precisavam de fazer, porque justamente ela estava atolada em toda aquela memória de dor e de sofrimento. Quando ela começa a trabalhar internamente o que precisava, os medicamentos começam a fazer o efeito necessário, e várias questões na vida dela que ela não conseguia lidar, não estava conseguindo resolver, foram se resolvendo. Então, perceba que a depressão, ela é sim causada por múltiplos fatores, e quando a gente ignora, como nos outros vídeos anteriores, quando a gente não compreende, ela pode trazer coisas que não são suas, ela pode te levar a caminhos que você depois não vai saber como chegou, e ela pode alterar os seus estados internos, causando aí, de forma abrupta, uma mudança química que vai fazer você sentir sintomas e várias outras coisas que só pioram cada vez mais o quadro. Só que tem solução, tem tratamento, tem como você enfraquecer esse quadro, principalmente você compreendendo que o pensamento de desistência não é seu, é da depressão. A depressão é uma doença mental, ela altera os seus estados mentais, as suas percepções. Assista os outros vídeos para você compreender melhor como as outras pessoas também estavam se sentindo e tendo esse pensamento de desistência, para que você possa compreender que você consegue, assim como elas conseguiram, sair da influência deste pensamento de desistência gerado pela depressão.